E na aula de hoje, então, nós vamos ao tema do indigenismo. Eu vou colocar aqui na lousa, rapidamente, algumas poucas referências. Eu tenho muitas coisas a sugerir sobre o Peru, eu já realizei pesquisas sobre o Peru no passado, tenho revisitado esse país em pesquisas minhas atuais. Então, escolhi aqui 3 referências que eu acho particularmente importantes para os temas que nós vamos tratar hoje. Então, la cárcel. Então, boa parte da bibliografia sobre o Peru existe só em espanhol. Felizmente, recentemente, houve a publicação de uma coletânea de textos do Mariátegui em português. É uma edição muito bem feita, com introdução do Michel Lévy. Ele também foi responsável pela seleção dos textos. Então, é interessante porque, de fato, não apenas esses textos são representativos da trajetória intelectual do Mariátegui, como também o fato deles estarem em português e os recortes feitos realmente facilitam a familiarização com a obra desse autor, tá? Então fica essa sugestão. E nós vamos então ao nosso tema, né? O tema do indigenismo, que é um tema tão rico, tão interessante, do início do século XX, em países onde a população indígena era numerosa. Nós, de alguma maneira, já falamos do indigenismo na aula passada ao tratarmos do México, porque também o México, depois da Revolução, se vê obrigado a enfrentar essa dimensão do México profundo, do México indígena, do México mestiço, e esse olhar que se volta para o México profundo passa por políticas educacionais, passa por políticas culturais que incorporam o índio às representações da nação, passam também por pesquisas arqueológicas que valorizam o legado indígena do México pré-hispânico e também do México colonial, mas sobretudo do período pré-hispânico. Então, de alguma maneira, passa a ser impossível nesse México pós-revolucionário que a dimensão fortemente indígena da população nacional do México, da demografia mexicana, continuasse sendo deixada em um plano subordinado. Quer dizer, era preciso que o país realmente olhasse para isso, incorporasse essa dimensão nas representações da nação e também dedicasse a esses amplos setores populacionais políticas de incorporação cultural, de incorporação política e, de alguma forma, até de incorporação socioeconômica, como nós vimos em relação ao período Cárdenas, o período Lázaro Cárdenas, em que uma reforma agrária de grandes dimensões foi implementada no país, né? Então, também algumas políticas levam essa bandeira do indigenismo, da inclusão das populações indígenas para o âmbito de políticas concretamente socioeconômicas. Já que eu estou lembrando a aula passada, queria fazer aqui uma pequena correção, que eu disse a vocês que um autor referencial para o tema da cristiada, da rebelião cristeira, era o Lourenço Meyer. Na verdade, o Lourenço Meyer também passa por esse tema porque ele é um autor que trabalha com o México da Revolução e do período pós-revolucionário, e a cristeira é um tema clássico desse período. Mas há um autor que classicamente se dedicou
sobre esse tema, que foi o Jean Meyer e não Lourenço Meyer, tá? Então anotem aí, porque além do Lourenço Meyer, no Jean Meyer vocês encontram realmente um autor que participa, que ajuda a nortear os grandes debates historiográficos em torno da Revolta Cristeira nos anos 20, tá? Bom, então, em relação ao Peru, a questão do indigenismo também vai se colocar no início do século XX como realmente um despertar das elites intelectuais, das elites letradas para o tema do índio, do lugar do índio no país. Mas é claro que esse despertar das elites peruanas para esse tema vai seguir caminhos muito diferentes daqueles que tiveram lugar no México, porque a história de Peru e México, na virada do século XIX para o XX, apresenta diferenças muito marcantes. Então, vou começar só recuperando alguns fios da história peruana, para depois voltar à questão do surgimento de projetos indigenistas no país. E esses fios nos remetem ao nosso curso do século XIX. Nós lá tratamos sobre a dificuldade do Estado peruano para realmente levar adiante um projeto modernizador. No curso sobre o século XIX, nós vimos como o tema da modernização foi sempre muito permeado por idas e vindas no Peru, que por isso mesmo as comunidades camponesas tiveram condições de seguir vivendo como viviam, de uma forma parecida com o período colonial ao longo do século XIX, especialmente em algumas regiões dos Andes, em algumas regiões da Sierra. Essas continuidades no mundo indígena, camponês, no mundo dos pueblos, foram muito fortes na passagem do período colonial para o século XIX. E os pueblos tiveram condições de negociar, de resistir, de assimilar de uma forma gradual as pressões modernizadoras. Isso não aconteceu nas regiões em que uma economia claramente voltada para o mercado externo, para a exportação, ganhou força. Por exemplo, no sul dos Andes, com a produção de lã para o mercado externo, a criação de ovelhas para a exportação de lã, e essa expansão dos rebanhos de ovelhas se deu às custas de terras camponesas que foram sendo engolidas pelas grandes fazendas, e em regiões da Sierra Central, quer dizer, da região central dos Andes, esse avanço dos grandes investidores, fazendeiros, proprietários de minas, se deu principalmente mais no final do século XIX, na virada do século XIX para o XX, com a chegada, por exemplo, da Cerro de Pasco Corporation. Lembram desse nome? A Cerro de Pasco, que chegou e se instalou na região de Cerro de Pasco e chegou com uma força extraordinária para explorar os minérios da região, sem nenhum tipo de controle, de supervisão do Estado que inibisse os abusos na exploração da mão de obra, que inibisse a expoliação de terras dos pueblos indígenas do entorno, não. Essa empresa foi realmente passando por cima desses pueblos como um trator e submetendo aquela mão de obra antes ainda voltada a uma economia de autossubsistência, a uma economia de trabalho, de cultivo da própria terra e que foi sendo transformada numa mão de obra assalariada em relações de trabalho completamente arbitrárias e violentas. Então, a Cerro de Pasco é um exemplo de um mundo rural peruano que se mantinha ainda razoavelmente, em algumas regiões, protegido dessas pressões, dessas tônicas transformadoras do processo de modernização econômica. E, no entanto, nessa virada do século, a chegada de investimentos estrangeiros, imperialistas, com mais intensidade ao país, inverteu um pouco esse equilíbrio e isso aconteceu, é claro, em detrimento da capacidade de barganha, de negociação, de sobrevivência dos pueblos camponeses. Essa situação que eu descrevi agora em relação a Cerro de Pasco se localiza em um momento da história peruana que é conhecido como o momento do segundo civilismo.
o segundo civilismo, ou também conhecido como o momento da República Oligárquica. E esse segundo civilismo diz respeito a um momento em que as elites ligadas ao Partido Civilista se reorganizam e se consolidam novamente no poder depois de um período de grande instabilidade política no Peru, em virtude da derrota peruana na Guerra do Pacífico. Vocês se lembram que o Peru travou uma guerra ao lado da Bolívia contra o Chile entre 1879 e 1884. O Chile tinha interesse nas regiões salitreiras da Bolívia e o Peru tinha um tratado de aliança com a Bolívia. Uma vez a Bolívia agredida, o Peru entrou na guerra ao lado da Bolívia. E o Chile venceu essa guerra, anexou porções do território peruano e principalmente anexou porções, como vocês sabem, do território boliviano. Essa derrota do Peru na Guerra do Pacífico foi um golpe de graça na história do Peru, em um momento em que o Peru vivia uma considerável prosperidade, uma considerável bonança econômica, um considerável otimismo político que advinha justamente da exploração do guano e do salitre. Quer dizer, o Peru que vinha com todo um histórico de pobreza dos cofres públicos, de fraqueza desse Estado Nacional em formação, conseguiu viver um momento de maior prosperidade em virtude da descoberta do guano e do salitre, que tinham um potencial grande no mercado externo, e o Estado peruano se beneficiou da exportação desses recursos naturais. E a Guerra do Pacífico novamente fragilizou esse Estado. A história da Guerra do Pacífico, que eu não vou recontar aqui para vocês, é uma história de humilhação para o Peru, é uma história em que as elites peruanas de Lima, especialmente situadas na capital, se rendem rapidamente aos chilenos e aceitam uma rendição em condições muito desfavoráveis, e quem segura realmente o projeto, o esforço de resistir ao Chile foram grupos da Sierra, dos Andes, do interior, que se recusam a se render e que oferecem resistência. Ainda assim, claro, o Chile vence essa guerra e os anos posteriores à derrota peruana na Guerra do Pacífico foram anos novamente de profundo pessimismo, foram anos novamente de toda uma reflexão crítica e descrente em relação às possibilidades de modernização, de progresso, de civilização no Peru. E essa conjuntura de desânimo, de descrença, de novamente uma fragilização do Estado Nacional, vive uma certa trégua, um certo interregno na virada do século XIX para o XX, quando as elites civilistas conseguem se reorganizar e conseguem se estabelecer novamente no poder, à frente da presidência da República. E, no entanto, esse momento do segundo civilismo no Peru é um momento considerado de uma completa alienação dessas elites limenhas, essas elites da capital. Lembrem-se que Lima está situada na costa do Pacífico, do Oceano Pacífico, e está, portanto, no litoral, quando logo se erguem as cordilheiras dos Andes, altíssimas, e que estabeleciam, como já dizia o Mariátegui, e nós falamos sobre isso no curso sobre o século XIX, estabelecendo realmente uma separação geográfica muito marcada entre a costa e a sierra, entre o litoral e a capital e os Andes, o interior, o Peru indígena. Havia ainda, claro, uma terceira região, a região da Amazônia peruana, mas agora vamos pensar sobretudo nessa oposição entre costa e sierra. Então, no momento do segundo civilismo, as elites limenhas se alienam desse Peru profundo, desse Peru andino e realmente liberam e autorizam a entrada desse capital estrangeiro que vinha em busca especialmente dos minérios no Peru e que criam verdadeiros enclaves, verdadeiras ilhas de autonomia, de arbitrariedade
em diferentes regiões do território peruano. E esse capital imperial, esse capital estrangeiro que vem com uma força de exploração dos recursos naturais, mas que ao mesmo tempo atropela as populações do Peru, tem desdobramentos muito importantes para o tema do indigenismo. Ou seja, ao mesmo tempo em que essas elites civilistas se sentem novamente engrenadas no trem da modernização, se sentem vivendo um momento de Belle Époque, por outro lado, esse capital estrangeiro vai corroendo o país em vários sentidos e vai nutrindo focos de crítica, de oposição, focos de inquietação cultural, política, social. Ou seja, essa balança, na verdade, tão desequilibrada entre uma cidade de Lima que vive um ambiente de Belle Époque, às custas de uma completa entrega do território nos seus rincões a esses investimentos estrangeiros, isso tudo vai provocando tensões cada vez mais agudas que estão diretamente relacionadas ao tema do indigenismo. Eu queria acrescentar ainda que essas elites limenhas, que então se gabam novamente de viver uma era de prosperidade, da possibilidade de se viajar à Europa, de se importar tudo aquilo que havia de bom gosto na Europa, enfim, essa vida elegante, essa vida luxuosa em Lima, contrastando com o restante do país, que isso tudo também não era uma novidade absoluta desse período, porque a cidade de Lima, desde os tempos coloniais, viveu essa dicotomia em relação aos Andes. Vocês se lembram que Lima foi fundada como cidade dos reis, a Ciudad de los Reyes, pelo conquistador Francisco Pizarro, quando a capital do Império Inca se localizava nos Andes, era a cidade de Cusco. E desde a criação dessa capital do vice-reino do Peru no litoral, que a história de Lima andou de uma forma muito separada, muito segregada da história do restante do país. Então, o segundo civilismo, no início do século XX, acaba reeditando, né, com novas modas, com novas fontes de rendas, com novas formas de se exercer o poder político, que, claro, muito diferentes daquelas do período colonial, do período vice-reinal, mas, de alguma maneira, essas elites continuam procurando alimentar um projeto de continuidade, de manutenção de um legado que vinha do período colonial. De Lima como uma cidade branca, de Lima como uma cidade elitizada, de Lima como uma cidade elegante e sofisticada, que nada tinha a ver com aquele Peru profundo, indígena, pobre e violento. Né? Então, esse imaginário em torno de Lima já vinha sendo construído, já vinha sendo alentado há vários séculos. É que Lima passou por momentos de profunda crise a partir da independência do Peru. E nesse início do século XX, de alguma maneira, esse capital estrangeiro investido no país permitiu às elites de Lima tirarem algum benefício desse acordo e prolongarem esse ambiente, essa identidade que afirmava a superioridade de Lima e o desinteresse de Lima em relação ao restante do país. Muito bem. O que acontece é que, como eu disse a vocês, o desequilíbrio era muito acentuado e por vários lados esse desequilíbrio foi se mostrando como impossível de se perpetuar. E uma das janelas pelas quais a fragilidade desse acerto, desse arranjo se apresentou foi a janela relacionada às migrações internas no país. As migrações internas, ou seja, ao processo de expulsão dessa população rural andina que vinha perdendo as terras comunitárias, que vinha perdendo as terras dos pueblos, que já não mais conseguia se manter como autossubsistente e tampouco conseguia necessariamente se manter através desse mercado de trabalho muito instável e muito arbitrário, que foi
que foi avançando sobre as comunidades e parte dessa população tomou o rumo da costa, o rumo da capital. E a cidade de Lima viveu um crescimento demográfico muito acentuado na virada do século XIX para o XX. Eu vou aqui dar alguns dados para vocês, depois eu também passo a fonte para quem se interessar por esses números de demografia histórica, que são sintomáticos dessas transformações em curso. Então, para vocês terem uma ideia, Lima, em princípios do século XVIII, ou seja, às vésperas da independência do país, tinha cerca de 60 mil habitantes. No ano de 1890, então já perto dessa época que nós estamos aqui analisando, a cidade tinha quase 115 mil habitantes. Eu falei antes 60 mil ou milhões? Falei mil, então tá bom, tá certo. Então 60 mil habitantes passou para quase 115 mil habitantes. Em 1908, poucos anos depois, ela já tinha quase 173 mil habitantes. Desses 173 mil habitantes, 58% era uma parcela composta por habitantes não nascidos em Lima, não originários da capital. 10% dessa parcela era integrada por estrangeiros que haviam imigrado para o Peru e o restante composta por migrantes internos, ou seja, por uma população camponesa, indígena, mestiça, que migrava do campo para a cidade. E esse processo migratório foi se acentuando, foi se intensificando nos anos que se seguiram. Em 1920, a capital já contava com quase 224 mil habitantes e os números, as cifras vão crescendo em uma realmente progressão geométrica, né? Um crescimento muito acelerado e em desequilíbrio não apenas com o campo, mas um desequilíbrio em relação a outras cidades do país. Lima crescia muito mais rapidamente do que outras cidades do país. Em 1931, para dar uma última cifra aqui a vocês, a cidade já contava com 376 mil habitantes. O que é particular de Lima comparado, por exemplo, a Buenos Aires, que vocês vão estudar na semana que vem, é a forte presença desses migrantes internos. Em Buenos Aires, essa revolução demográfica deveu muito à chegada de imigrantes europeus. E em Lima, essa presença indígena realmente salta aos olhos a partir de princípios do século XX, e a presença indígena provoca essas elites limenhas no sentido de essa nova população, esses recém-chegados, destoarem de todo o imaginário identitário que as elites projetavam sobre Lima. Então, a cidade de Lima vai deixando de ser assim tão branca, assim tão aristocrática, para abrigar nas suas ruas, nas suas vias públicas, uma população que tinha outras feições, que tinha outros hábitos, que aspirava um tipo de incorporação ao mercado de trabalho, um tipo de incorporação cultural, socioeconômica, política, que se chocavam com os projetos das elites limenhas para com essa gente. Então, por um lado, a história do Peru, não apenas desse período, mas, na verdade, a história do Peru de todo o século XX é a história dessas tensões, desses desencontros entre uma elite limenha branca e esse Peru indígena, mestiço e, na verdade, majoritário, né? O peso demográfico dessa população realmente era extraordinário e essa tentativa de ignorar, de fazer vista grossa, de disciplinarizar, de higienizar, de subordinar, de reprimir, ou seja, essa negativa que os migrantes internos encontram em Lima por parte dos seus habitantes tradicionais
para que fossem acolhidos não apenas em termos do mercado de trabalho, mas também em termos do imaginário da cidade, né? Aquilo que a cidade desejava ser. E, por outro lado, cada vez mais era impossível ao Peru continuar ignorando essa dimensão de um Peru profundo que já não era assim tão apartado, tão remoto, tão longínquo dos olhos das elites limenhas. E o tema do indigenismo, assim como o tema dos projetos reformistas, dos projetos revolucionários que emergem no Peru de princípios do século XX, estão relacionados a isso. Na verdade, eu aqui chamei muito a atenção para as mudanças na paisagem de Lima no início do século XX, mas essa crise, essas vozes dissonantes já ganham força desde o final do século XIX, especialmente após a derrota peruana na Guerra do Pacífico. Eu vou falar um pouco sobre o indigenismo e depois eu vou falar um pouco sobre esses outros projetos políticos e sociais que passam pelo indigenismo, mas que não se limitam à questão do indigenismo, que acabam extrapolando em termos de projeto de nação, em termos de projeto político para a nação, a questão especificamente do lugar do índio, das projeções sobre o índio, do problema do índio na formação nacional.